Olá, olá pessoal, estamos de volta aqui no Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá, pesquisando, lendo, encontrando assuntos interessantes aqui sobre a história do Espírito Santo. Como eu digo sempre, a pesquisa ela vai acontecendo de forma aleatória, né? Não tem nenhum rigor historiográfico, nada disso, né? É só uma questão mesmo de curiosidade. E na medida que eu vou encontrando uma coisa, pesquisando, aquilo vai puxando para um outro assunto, como aconteceu, por exemplo, agora, quando eu encontrei aqui um assunto interessante, também muito polêmico, que é corrupção, roubo na administração dos Correios do Espírito Santo, com sede em Vitória, aqui no Porto de Vitória, perto da Alfândega, da Rua da Alfândega, né? Ali ficava o antigo edifício dos Correios, que foi demolido. Era um lindo edifício, deixa eu colocar aqui para vocês. Era esse o edifício, gente. Ele foi demolido ali pelos anos 1910, 1920, durante a administração do Jerônimo Monteiro, para a abertura da rua, né? Ficava bem em frente à Rua da Alfândega, ao edifício da Alfândega, na Praça Santos Dumont ali. Era um cais enorme ali, se fazia toda a entrada dos navios que vinham, né, de outros estados do Brasil ou do exterior, para fazer... para descarregar, né, no porto, no cais do porto, e ali era feita toda a correspondência, malotes, selos, e né, era uma coisa importantíssima os Correios, né, tão importante quanto, ainda é, né, gente, claro, Correio é uma coisa importantíssima, tanto quanto era a administração do porto, da alfândega, né, das tarifas alfandegárias que eram cobradas para entrada e saída de produtos e serviços e pessoas, etc., quem entrava no porto, saía do porto, era uma coisa muito, muito importante, né? E eu criei aqui na inteligência artificial, eu uso o Leonardo, inteligência artificial para criar imagens, né, quando a gente não tem imagem. É um acontecimento ali dos anos 1880, em Vitória, e como caminhou a investigação sobre esse estelionato, roubo, essa corrupção, com selos postais, com vales postais dos Correios do Espírito Santo, na pessoa do senhor o capitão João Crisóstomo de Carvalho. Ele é que foi envolvido, foi primeiramente destituído do cargo, afastado, destituído do cargo, aí houve uma investigação, uma cobrança de multas. Você vê que a coisa não era fácil não, tá? A gente imagina o Brasil no século XIX, no século XVIII, não. Havia investigação dentro do serviço público e era uma coisa muito rigorosa e você perdia o cargo imediatamente, era afastado, sem vencimentos, né? Ainda tinha que pagar multa. Eu estava lendo aqui a forma como o inquérito correu, né? E foi uma coisa muito grave. E está falando aqui primeiramente no ano de 1883, eu encontrei primeiro essa pesquisa, eu estava fazendo uma pesquisa na Biblioteca Nacional, no estado do Ceará, nos jornais e revistas do estado do Ceará, e encontrei essa nota, uma pequena nota, que fala o seguinte, foi essa nota aqui, gente, que me instigou a continuar procurando. Esta nota, de 1890. Foi preso no estado do Espírito Santo o capitão João Crisóstomo Carvalho, condenado desde 1884 por crime de peculato cometido no caráter de administrador dos Correios daquele estado. Gente, era um cargo importantíssimo. O governador da província, o diretor administrador da alfândega e dos Correios eram cargos logo abaixo do governador da província. Eram cargos muito, muito importantes, porque era por ali que passava, e o banco também, né? Os bancos da época, né? É claro que nessa época não havia bancos estatais como a gente imagina hoje. Os bancos eram privados, o Lloyd, o banco inglês, o banco francês, belgo-francês, etc., eram bancos privados, né, de investidores europeus, na maioria dos casos, né? Os Estados Unidos ainda, né, era um novo país muito incipiente nesse quesito de bancos internacionais, e os bancos eram alemães, franceses, ingleses, e era assim que a coisa caminhava, muito mais liberal do que é hoje, né? E
logo abaixo do governador da província estavam esses homens, que eram importantíssimos, né? O secretário de Fazenda, o secretário de Agricultura, o secretário de Interior, né? O diretor do Porto, o diretor da administração alfandegária, o diretor dos Correios, eram cargos muito, muito importantes. E em 1883, então, apareceu aqui num jornal de Vitória, da segunda sessão da Assembleia Estadual, né, do Congresso Estadual Imperial, lembrando que nós estamos ainda no Império, com o Dom Pedro II à cabeça do Império, né? O vice-presidente da província, não era chamado governador, perdão, gente, era presidente, né? Da província do Espírito Santo, em vista da representação do inspetor interino da Tesouraria da Fazenda, em ofício desta data, sob o número de 271, número do ofício, em conformidade com o decreto número 399 do ano de 21 de dezembro de 1844, você vê, a nota é de 1883, né? Resolve multar na quantia de 30 mil réis e também suspender do exercício do seu cargo ao atual administrador do Correio Geral da província do Espírito Santo, o capitão João Crisóstomo de Carvalho, por isso que não entrará na época devida com o saldo da arrecadação que figura no mês de setembro próximo passado. Todo esse relatório que vinha dos Correios, ele era enviado para o Congresso Estadual, que era enviado para o Palácio do Governo, da província, né? A gente imagina que a coisa é desorganizada, bagunçada, não, mas havia corrupção também. É claro que havia inquérito policial e tudo, e era muito mais rígido, rigoroso, né? E para substituir, então, o capitão João Crisóstomo, assumiu interinamente nomeado o major Aureliano Martins da Zambuja Meireles, que imediatamente assumirá o referido cargo, prestado devidamente o seu juramento. 1883, ele foi afastado, o João Crisóstomo, né? Aí, gente, vamos vendo. Em 1885, aberto o inquérito, aí foi, né, criado um processo de investigação, né, um inquérito e o processo, e foi ontem foi intimada a Promotoria Pública da comarca da capital de Vitória, capital da província do Espírito Santo, de serem sido despronunciados o capitão João Crisóstomo de Carvalho e também José Joaquim dos Santos Couto no processo por crime de estelionato com relação aos vales postais. Aí a imprensa da época também cria uma discussão pública, né? Porque esses atos todos eram publicados na imprensa, em vários jornais. Vitória tinha muitos jornais, né? Matutinos e vespertinos, etc., né? Apesar de a gente estar no ano de 1880, nesse quesito, a Promotoria Pública foi intimada pelo presidente da província a despronunciar. Aí vai vendo. Em 1890, então, aparece, aí eu ainda tenho que continuar a pesquisa, aparece, então, em 1890, um comunicado dizendo que ele havia sido preso por crime de peculato, um crime cometido em 1883, em 1884 foi aberto o processo. Aí eu encontrei aqui, gente, olha, no Correio Geral, enviado da comarca de Vitória, província do Espírito Santo, para a capital do Império, a 29 de janeiro de 1884, a seguinte nota. Essa repartição está interinamente a cargo do major Aureliano Martins da Zambuja Meireles, como seu administrador e tesoureiro, nomeado por ato do dia 2 de novembro último, 1884, em consequência da suspensão do administrador efetivo, perdão, gente, aquela gripe, né? E o tempo está muito seco. Hoje está 33 graus em Vitória. E o tempo está nublado e aquele abafado. E vai, né, despencar aquele aguão. Mas vamos lá, continuando. Então, no lugar do capitão João Crisóstomo, assumiu a administração dos Correios o major Aureliano Meireles. Vai vendo. E o capitão João Crisóstomo de Carvalho, envolvido em um lamentável caso de arrombamento da repartição,
e o desaparecimento da quantia de R$ 93.600. Era muito dinheiro, hein? Em valores postais emitidos, causando prejuízo à Fazenda Pública, além da quantia de R$ 1.500 em importância de selos, conforme relatório anexo sob a letra E. Eu não tenho relatório aqui não, tá, gente? Isso é só uma nota publicada nos jornais da capital do Império. Pelo mesmo motivo de envolvimento no crime, também foram suspensos o senhor José Joaquim dos Santos Couto, por ato de 2 de novembro de 1884, bem como os demais empregados. Vai vendo, carteiros envolvidos também, né? Cândido de Miranda Freitas Júnior, Francisco Amálio Grijó, Manuel Antônio d'Albuquerque Rosa, Manuel Augusto do Nascimento e Alípio Alves do Nascimento, todos praticantes e carteiros, que foram presos e posteriormente libertados por fiança provisória concedida pelo doutor juiz de direito da comarca. Então alguém pagou a fiança, né? No entanto, continuam afastados de seus cargos, inclusive o administrador, o capitão João Crisóstomo, em decorrência da mesma suspensão, sendo substituídos interinamente, conforme consta nos atos da nomeação pública. E ele foi preso, tá, em 1890, 6 anos depois. Você vê que a justiça, desde sempre, né, anda devagar. Mas é o processo, né, porque é melhor que demore do que você faça as coisas muito rapidamente e acaba cometendo alguma injustiça, né. Assim, a repartição, os Correios, né, passa por uma reforma completa do seu pessoal. R$ 93.000, gente, mais R$ 1.500, né? Foram roubados, sumiram. E sob a desagradável impressão dos fatos ocorridos, tenho o desprazer de informar a Vossa Excelência que o serviço público ali não é satisfatório. Então, a promotoria pública da comarca, fazendo a investigação junto com a força policial, envia esse relatório das investigações, porque os Correios eram de responsabilidade da administração pública da província do Espírito Santo, enviando para a Assembleia do Congresso Estadual e dali para o presidente da província, que dali envia para o responsável no Ministério da Fazenda do Império, na capital do Império, no Rio de Janeiro, né, dizendo que o serviço público prestado nos Correios do Espírito Santo não é satisfatório. Pela inexperiência dos novos funcionários, a execução de suas funções tornou-se difícil, agravada pela confusão e desorganização geral do arquivo da repartição, também afetado pelo triste acontecimento, esse acontecimento dessa malversação que aconteceu ali, né? Esse peculato, né? Cabe-me detalhar a Vossa Excelência o histórico do referido crime e também as providências adotadas para o esclarecimento, punição e defesa dos interesses da Fazenda Nacional. Deixa eu ver onde é que a gente está. Para isso, farei uma síntese do relatório do inspetor interino da Tesouraria, já mencionada, aquela tal letra E e a letra D, é um relatório extenso, né? Ele declara que perdão, gente. Ao tomar ciência do lamentável acontecimento do roubo, né, desses R$ 95.000, na manhã do dia 2 de novembro último, 1883, com comunicação do delegado de polícia deste termo, da comarca, né, dirigiu-se à repartição, onde tomou providências ao seu alcance, investigou, né, levou lá uns 2 ou 3 soldados, um cabo, para fazer aquela investigação ali na Tesouraria dos Correios, nomeando uma comissão de funcionários para examinar a escrituração e verificar o montante roubado, medidas destinadas a resguardar os interesses da Fazenda Nacional. Aí fizeram aquele exame todo e a soma extraviada era de R$ 94.000 e que a escrituração estava irregular, dificultando a tarefa para a qual foram designados. Para descobrir os autores do crime, foram adotadas providências enérgicas pelos chefes de polícia interino e delegado da polícia do termo, da capital, né? E seguiram as diligências da investigação.
Informa ainda o inspetor que no dia 28 de novembro último, 1883 ainda, né, não se sabia se o administrador e tesoureiro, né, dos Correios, o capitão Crisóstomo de Carvalho, seria responsável pela quantia que havia desaparecido. E, conforme exigido pela lei, eles estavam conduzindo, as investigações estavam em curso. Além desse exame, o referido inspetor foi posteriormente auxiliado pelo funcionário do Correio da Corte, chamado João Antônio Viana, que em comissão reservada e com acesso a todos os recursos necessários dentro da administração dos Correios, no prédio, no edifício, não apresentou um relatório completo, deixando-me sem conhecimento do resultado. Vossa Excelência encontrará mais detalhes no relatório do chefe de polícia que mencionarei a seguir. Concluindo, então, devo dizer a Vossa Excelência que, embora a autoria e o valor exato subtraído ainda não estejam totalmente esclarecidos, em torno de R$95 mil, né? Isso não se deve à falta de medidas prontas e enérgicas por parte do delegado de polícia, né? Todas as medidas foram adotadas com maior zelo, destacando-se, então, o esforço do chefe de polícia interino, Dr. João Francisco Pog de Figueiredo, e o delegado de polícia, o capitão Joaquim Corrêa de Lírio, e também o inspetor interino, o capitão Odorico José Mululo. Todos personagens importantes que depois tornaram-se personagens políticos importantes também, né? Vossa Excelência, com sua experiência no foro, sabe bem como é difícil obter provas que dependem de testemunhos e confissões dos culpados, né, principalmente em casos como este, né, que é tudo fechado ali dentro de uma repartição pública, né, onde se supõe a existência de um acordo premeditado entre os indivíduos de classe esclarecida. Você vê que havia um conluio dentro da repartição dos Correios, capitaneado pelo capitão João Crisóstomo de Carvalho e aqueles asseclas, né, subalternos, práticos e também carteiros, né, que deu nesse problema de você não ter esclarecido completamente o caso. Entretanto, a Justiça Pública segue nas investigações rigorosas e tem o prazer de assegurar a Vossa Excelência que, sob a direção do honrado e experiente juiz de direito desta comarca, o doutor juiz Epaminondas de Souza Gouveia, que lidera o processo, serão empregados, né, todos os meios que a lei permite para o esclarecimento e punição dos responsáveis por esse roubo, pelo sumiço do dinheiro. Então, esse relatório é de 1884. O capitão Crisóstomo foi afastado em 1883. No lugar dele, como eu falei, assumiu o major Aureliano Martins de Azambuja, ou da Azambuja Meireles, interinamente. O capitão Crisóstomo foi afastado, multado, teve que pagar uma multa, né? E depois eu encontrei na Biblioteca Nacional, no Ceará, essa nota de 1890, dizendo que o crime havia sido cometido em 1884 e que em 1890 o capitão havia sido preso, né, por ter cometido esse peculato, esse crime, esse roubo, né, dentro da administração dos Correios da província do Espírito Santo em 1883. Então é isso, gente. É só para a gente ter uma ideia de que as coisas não corriam à revelia como a gente imagina, não, tá? Coisa antiga, né? Era tudo meio bagunçado. Não, não era não. A gente sabe que os alfarrábios, né, os escribas estavam ali anotando tudo e fazendo toda essa diligência diária sobre o que entrava e o que saía do porto, tanto na alfândega quanto no correio. Então, realmente, houve uma investigação e dessa investigação saiu preso, então, o capitão João Crisóstomo de Carvalho e também José Joaquim dos Santos Couto, né? Nessa investigação muito bem feita pelo chefe de polícia e pelo juiz Dr. Epaminondas.
Então, pessoal, é isso aí. Eu sou o Fábio Pirajá. Esse é o Memória Capixaba, sempre trazendo essas curiosidades aqui para a gente estar desvendando mistérios acerca da história do Espírito Santo. Valeu, pessoal. Obrigado. Até a próxima. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.